Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus de Palma e hoje estamos aqui para dar continuidade também na última aula dessa maratona IBFC que o Dedicação Delta ele está promovendo, tá bom? Sem enrolar, vamos já começar. Temos muitas questões para a gente analisar e, lógico, para vocês aprenderem, porque é isso que a gente quer, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeiro slide característico. Aqui para vocês meu nome, Instagram. Me sigam lá, tirem suas dúvidas. Qualquer coisa é só conversar. Crises existenciais, estamos sempre à disposição. Nunca se esqueçam disso. Esse é o diferencial da Dedicação Delta. Estarmos à disposição dos nossos alunos. Tá bom? Bora lá. Gente, o primeiro slide é um tema que também não é muito cobrado em prova de delegado de polícia, mas eu acho que aqui a gente não tão somente precisa aprender o conteúdo, mas sim entender como que a banca gosta de trabalhar. E é justamente o motivo pelo qual eu trouxe essa questão aqui para vocês. Nas aulas anteriores, eu já trouxe questões iguais a essa e ressaltei para vocês. A banca IBFC gosta de questões assim de completar. Vocês percebem que aqui a questão que foi cobrada em 2021, lá no Paraná, trata sobre a emenda 96 de 2017, que incluiu, no artigo 225 da Constituição Federal, o parágrafo 7º. É justamente aquela questão da vaquejada. Vamos só relembrar, trazer aqui para vocês brevemente. O Supremo Tribunal Federal, em um julgamento paradigmático a respeito do tema, decidiu que a vaquejada, uma prática muito comum nos estados do norte e nordeste do país, é uma prática inconstitucional, uma vez que viola o artigo 225 da Constituição Federal, pois essa prática ela traz maus tratos, ela fere justamente a dignidade do animal que está colocado nessas atividades, nesse esporte, nessa prática. Tudo bem? Esse foi o entendimento do STF. Só o que aconteceu? Posteriormente a essa decisão do STF, o Congresso Nacional ele reverteu essa jurisprudência, tá bom? Ele reverteu essa jurisprudência do STF e publicou e editou uma reforma na Constituição e incluiu esse dispositivo justamente permitindo a vaquejada ou qualquer outras práticas desportivas ligadas a animais, desde que respeitados alguns pressupostos, tá bom? Alguns manualistas, doutrinadores, entendem que trata-se de uma forma, na verdade, uma mutação constitucional realizada pelo próprio Poder Legislativo. Tá bom? Luiz Roberto Barroso traz esse entendimento, assim como também na obra do professor Gilmar Mendes, inclusive também ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas sem querer adentrar sobre o conceito de mutação constitucional, quem são os responsáveis pela prática dessa reforma implícita constitucional, eu trouxe para vocês o estilo da questão que a banca gosta de cobrar. Tudo bem? Então vamos retornar. E olha aqui. Pessoal, percebam, olha aqui. A emenda constitucional número 96 de 2017 incluiu o parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição Federal de 88, dispondo que se enquadraria como práticas que colocam em risco a sua função ecológica, provocam a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Sendo assim, o supracitado dispositivo determina que, o que ele determina? Espacinho, tananã, X, as práticas desportivas que utilizem animais, tananã, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devem ser regulamentadas por lei específica que, tananã, dos animais envolvidos. Pessoal, essa questão ela é pura decoreba da lei, do texto constitucional. E eu trouxe essa questão novamente, quero ressaltar, para que vocês aprendam como a banca gosta de trabalhar. E olha aqui, assinale a alternativa correta que preencha corretamente as lacunas. E qual que é aqui o preenchimento correto dessas lacunas? Qual que é o preenchimento correto dessas lacunas? E olha aqui, não se consideram cruéis. São consideradas cruéis, são importantes, são vedadas, não são aceitas. Desde que sejam manifestamente culturais e aí por diante. Mas se lembrem do que eu acabei de falar para vocês. Vou me colocar aqui na tela. O Supremo inicialmente declarou a vaquejada inconstitucional. Beleza?
uma vez que coloca o risco à função ecológica, promove a extinção de espécies ou submetem os animais à crueldade. Mas houve uma reversão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal através de uma espécie de mutação constitucional por parte do Congresso Nacional, segundo alguns doutrinadores, e que permitiu a vaquejada e outras práticas desportivas que utilizem animais, desde que preenchidos alguns requisitos. Sabendo dessa historinha, a gente já consegue resolver essa questão em matar. Essa questão, pessoal, deve ser matada, acertada. É uma paulada, tem que acertar uma questão assim. Porque normalmente não envolve um conhecimento jurídico muito grande, isso em decoreba, aquilo que a gente precisa ficar treinando, aquela leitura de lei seca diária que é obrigatório nos estudos para concurso, especialmente concurso para delegado, concurso de altíssimo nível. E olha aqui, a resposta correta é justamente essa aqui, ó. Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais. Se recorda que eu disse para vocês que o Congresso Nacional autorizou as práticas desportivas com animais, desde que respeitados alguns pressupostos. São eles que essa prática ela seja registrada como bem de natureza imaterial, beleza? Desde que haja uma regulamentação específica que garanta o bem-estar dos animais. E eu só quero fazer um adendo aqui com vocês, até adentrando numa questão de direito administrativo. A gente está muito acostumado a estudar o tombamento. Tombamento que a gente de um prédio público, lembrem das igrejas de Ouro Preto, Mariana, mas também o modo de ser, as manifestações culturais, as paisagens, as culturas em si, comidas típicas de alguma determinada cultura podem ser consideradas patrimônio cultural. E esse patrimônio cultural, ele não é protegido através do tombamento, mas sim de um outro instituto correlato paralelo chamado registro, tá bom? Lembrem-se disso. O registro é uma forma de tutelar o patrimônio cultural brasileiro de natureza imaterial. Beleza? Já fica aí para vocês mais alguma coisa para vocês levarem aí para a prova, tá bom? Então, pessoal, como eu disse para vocês, uma questão que a IBFC, um estilo de questão que a IBFC adora cobrar, tá bom? Vamos agora, em seguida, sem perder tempo, partir para a nossa segunda questão. E aqui a questão é lá de Araraquara, São Paulo. Um abraço aí para os paulistas aqui presentes. Analista legislativo. E essa questão, pessoal, ela trata sobre o controle externo realizado pelo Poder Legislativo Municipal a respeito das contas do prefeito municipal ou dos órgãos municipais. Então vamos lá, é para falar de verdadeiro ou falso. Essa questão ela foi adaptada, eu tirei as alternativas, mas deixei o verdadeiro ou falso para vocês. Vamos lá. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal. Pessoal, essa alternativa ela é verdadeira. O município, assim como os outros entes federativos, eles devem ser controlados. E esse controle, ele não é realizado tão somente pelo Poder Judiciário, seja pela anulação de atos administrativos, aquilo que a gente estuda em direito administrativo. Mas o município ele é também controlado e fiscalizado principalmente pelo Poder Legislativo. Lembrem-se que o Poder Legislativo, ele além da função legiferante, ele também tem a função típica de fiscalizar todos os demais poderes e órgãos da administração. Por isso, o Poder Legislativo exerce mediante controle externo, externo no sentido de que seja externo à administração pública, externo justamente ao Poder Executivo, e também a fiscalização é exercida pelo próprio Poder Executivo Municipal, através de um controle externo. É aquilo que ocorre, pessoal, normalmente que acontece nas controladorias gerais. Existe uma Controladoria Geral da União, dos estados, e também existe uma CGM, uma Controladoria Geral do município, tá bom? Esse é o controle interno. E o controle externo é exercido pelo Poder Legislativo Municipal.
Mas sempre lembrem-se que, olha aqui, o controle externo da Câmara dos Deputados será exercido da Câmara Municipal, vamos ler devagar, pessoal, será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Essa assertiva, ela também está verdadeira. Gente, vamos entender. O Poder Legislativo Municipal, segundo a Constituição, ele é um órgão que tem como função precípua a fiscalização do Poder Executivo. Ok? Além da função legiferante, deve-se fiscalizar o Poder Executivo. Mas a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, em todos os níveis da federação, são auxiliados por órgãos de contas, órgãos técnicos, de manifestação tanto jurídica como contábil, que são os tribunais de contas. No âmbito federal, o Tribunal de Contas da União auxilia o Congresso Nacional. No âmbito estadual, o Tribunal de Contas do Estado. E no âmbito municipal, essa fiscalização ela pode ser exercida por 3 entes, a depender do caso concreto, a depender do município. Essa fiscalização ela pode ser exercida pelo Tribunal de Contas dos estados. Às vezes você tem um Tribunal de Contas no estado e esse mesmo órgão ele já fiscaliza. Ou existem alguns municípios que, devido ao seu tamanho, eles possuem órgãos de contas próprios. Por exemplo, o município de São Paulo, quase 15 milhões de pessoas, 15 milhões, imagina quantos funcionários tem. Então, se achou bem criar um órgão para a tutela das contas do município de São Paulo. É o Tribunal de Contas do município. E lembrem-se que a Constituição ela veda a criação de novos conselhos ou tribunais de contas do município. E também a gente tem os conselhos ou tribunais de contas dos municípios. Isso que eu quero que vocês entendam. Isso sempre me confundia, eu quero passar esse ensinamento para vocês. Tá bom? Vou me colocar aqui na tela para explicar para vocês. Lembrem-se que eu acabei de falar para vocês. Existe o Tribunal de Contas dos Estados. E às vezes, esses tribunais de contas dos estados, na maioria das vezes, eles também exercem a fiscalização contábil, orçamentária e também fiscal dos municípios. Mas, em algumas estruturas, em alguns estados, achou-se bem dividir o Tribunal de Contas, só o Estado, e daí se criou o Tribunal de Contas ou Conselho de Conta dos municípios. Não é do município. Lembrem-se, a Constituição veda a criação de conselhos ou tribunais de conta do município. Não é dos municípios, é do município. Então, por exemplo, aqui o município de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, não pode criar um novo conselho de contas do município de Campo Grande. Mas é possível que haja um tribunal ou conselho de conta dos municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Entenderam? Tenham essa diferença muito clara na cabeça. Justamente por quê? Porque recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que os tribunais de conta do município, lembre-se de São Paulo, aquela cidade grande do município, no singular, eles não precisam respeitar as disposições constitucionais aplicadas aos tribunais de contas da União e tribunais de contas dos estados. Então não precisa existir dentro do Tribunal de Contas da cidade de São Paulo um Ministério Público de Contas, beleza? Porque não precisa respeitar o modelo federal e estadual. Mas, tratando-se de tribunais de contas dos municípios, que engloba todos os municípios da circunscrição estadual, é necessário que se respeite as disposições da Constituição Federal para os tribunais de contas da União e dos estados. Tudo bem? Entendam essa diferença vai cair em prova, eu tenho certeza absoluta. E aqui, por último, para terminar, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, anualmente, só deixará de prevalecer por decisão de 1/3 dos membros da Câmara Municipal. Qual que é o erro da questão, pessoal? Essa é uma questão extraída de lei seca, pura lei seca da Constituição. Anualmente, correto. O prefeito ele deve prestar contas anualmente para a Câmara Municipal. E o parecer emitido previamente pelo Tribunal de Contas, ele só deixará de prevalecer por 2/3
da Casa Legislativa. Tudo bem? Entenderam? É muito importante a gente entender isso. Não é 1/3, são 2/3. Tudo certo? A fração aqui ela é muito importante. E pessoal, o próximo slide aqui, eu trouxe aqui para vocês alguns julgados que vai cair, não vai cair, professor. Eu digo para vocês, afirmo, vai despencar nas provas, tá bom? E talvez não numa banca da IBFC, talvez, pode cair, obviamente que pode, mas em outras bancas vão cair. Então isso aqui já fica de um estudo para vocês para o futuro. E olha aqui, um julgado aqui do STJ, que interessante. O conselheiro do TSE, Tribunal de Contas do Estado, ele não pode ser notificado ou intimado para comparecer compulsoriamente como testemunha perante CPI. Por quê? Porque esse conselheiro ele é equiparado a magistrado e por isso ele somente pode ser convidado. A Constituição Federal, pessoal, ela dispõe que os conselheiros, os ministros do Tribunal de Contas, dos Tribunais de Contas da União, eles terão os mesmos direitos e prerrogativas dos ministros do STF. Isso se aplica simetricamente aos conselheiros do Tribunal de Contas dos Estados. Por isso, decidiu o STJ que eles não podem ser notificados, intimados a comparecer uma, entre aspas, condução coercitiva perante a CPI. Eles somente podem ser convidados. Beleza? E olha aqui, outro julgado que também eu tenho um feeling que vai despencar. Uma ADI lá do Supremo. É constitucional a criação de procuradoria jurídica perante o Tribunal de Contas. O que aconteceu? Você percebe que todos os entes federativos eles possuem procuradorias. Procuradoria do Estado, do município, tem a Procuradoria Federal, a AGU. E o que aconteceu? O Tribunal de Contas também precisa de uma procuradoria para analisar as questões jurídicas. E alguns estados acabaram criando essas procuradorias jurídicas. E o Supremo Tribunal Federal, numa DI de Roraima, de Rondônia, decidiu que essas procuradorias, elas são criadas para os tribunais de contas, elas são constitucionais. Beleza? Mas vamos continuar aqui na leitura. No entanto, é vedada a atribuição de cobrança judicial de multas a esses órgãos, sendo esta de competência do ente federativo favorecido. E o que aconteceu? O Tribunal de Contas, pessoal, ele pode impor multa em desfavor de algum determinado agente público. Por exemplo, o prefeito aqui de uma cidade no estado do Mato Grosso do Sul, vamos pensar, por exemplo, lá de Antônio João, o prefeito de Antônio João, por exemplo, ele praticou algum ato ilegal e, assim, hipoteticamente, obviamente, eu nem conheço, nem sei quem é o prefeito de Antônio João, mas ele, hipoteticamente, praticou um ato ilegal e o Tribunal de Contas impôs uma multa para ele. E o que acontecia? Essa procuradoria criada no Tribunal de Contas, ela ia lá e executava essa multa em desfavor desse agente público lá de Antônio João. Isso subiu até o Supremo. E o Supremo decidiu que isso era inconstitucional. Por quê? Porque a Procuradoria de Contas, a Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas, ela não tem interesse de agir. O interesse de agir nesses casos não é do Tribunal de Contas, não é do Estado que o Tribunal de Contas que a Procuradoria está vinculado, nada disso. O interesse de agir nesse caso, ele na realidade é do próprio município. Por quê? Porque o agente praticou esse ato em desfavor do erário municipal. No caso do exemplo que eu acabei de dar para vocês, do erário municipal de Antônio João, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, hipoteticamente. Tudo bem? Entenderam? Olha o outro julgado. É vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Lembrem-se o que eu acabei de falar para vocês no último slide, beleza? Mas olha o que o Supremo acabou decidindo. No entanto, é possível a extinção dos tribunais de contas dos municípios. O que acontece? É possível, por exemplo, que seja extinto o Tribunal de Contas do município de São Paulo? É possível. É possível que o Tribunal de Contas dos municípios, hipoteticamente, do estado do Mato Grosso do Sul, seja extinto e essa atribuição seja passada para o Tribunal de Contas do estado do Mato Grosso do Sul? É possível também. O Supremo decidiu que isso é constitucional. A extinção dos tribunais de contas dos municípios, do Tribunal de Contas do município. Beleza? Se vocês entenderam, então vamos passar para o próximo julgado que também é importante.
O parecer prévio, elaborado pelo Tribunal de Contas, tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto por decurso de prazo. Gente, vou explicar para vocês o que levou a essa decisão. Eu me recordo até que esse julgado ele caiu na minha prova da OAB alguns anos atrás. Então, vamos ficar alerta, porque é um julgado do STF, isso pode cair em qualquer concurso. O que aconteceu? Esse julgado ele analisou uma questão fática muito interessante. Porque é o que acontecia? Em um determinado município, Brasil afora, nessa imensidão que é esse país tão grande, com mais de 5 mil municípios, um determinado Tribunal de Contas, ele condenou um prefeito e esse parecer ele foi enviado justamente para a Câmara Municipal, que por anos ficou silente a respeito desse parecer. Esse parecer ficou lá jogado às traças, literalmente. E passado alguns anos foi editada uma lei nesse local, nesse município, que falava assim, que emitido o parecer prévio do Tribunal de Contas, se esse parecer ele não for julgado pela Câmara Municipal num prazo de 180 dias, esse parecer ele era automaticamente negado. Então, pessoal, e aí? Criou-se um julgamento ficto das contas do parecer do Tribunal de Contas. Então, era muito fácil para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo só ficava inerte, ele não queria se indispor com o prefeito, fique inerte. Porque aquele parecer que o Tribunal de Contas deu, ele vai ser aprovado porque tem um julgamento ficto aqui no município. E o Supremo Tribunal Federal foi analisar essa questão. E o Supremo Tribunal Federal, com base nos dispositivos da Constituição, entendeu que o parecer técnico do Tribunal de Contas ele é opinativo. A decisão ela é tão somente da Câmara de Vereadores. Não compete ao Tribunal de Contas. Portanto, é incabível o julgamento ficto dessas contas, o julgamento presumido pelo mero decurso de prazo. Tudo bem? Lembrem-se desses julgados. Eu aposto para vocês que esses julgados eles serão cobrados em um futuro próximo nos concursos de delegado e também pela banca IBFC, tá bom? E eu trouxe aqui para vocês um dispositivo que eu costumo falar para os alunos que é um dispositivo esquecido. A Constituição tem diversos dispositivos esquecidos, que é aquele dispositivo que quando cai na prova, o aluno, o concurseiro, ele pega a prova, olha assim e fala, meu, nunca vi isso na minha vida. Mas isso não acontece com os alunos do Dedicação Delta. E olha aqui, o artigo 31, parágrafo 3º da Constituição, ele pontua que as contas dos municípios ficarão durante 60, é aqui que está a pegadinha, 60, pode ser, eles colocam às vezes as bancas 180, 200, 30, 5, é 60 dias. Olha aqui também outra pegadinha, anualmente. Não é bimestralmente, não é semestralmente, não é a cada 4 anos, é anualmente. Então as contas do município ficarão durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. Essa disposição, pessoal, ela foi uma disposição trazida pelo Poder Constituinte originário e também uma disposição inovadora. Porque antes, no Brasil, a gente vivia num princípio do sigilo absoluto. Ninguém tinha contato com as contas. E a gente precisa ter em mente também a época em que a Constituição ela foi editada, em 1988. Não tinha computador, não tinha internet, não tinha portal da transparência, onde você consegue acessar a maioria dos documentos. Não existia nada disso. Então, disponibilizava para o cidadão um lugarzinho lá na prefeitura para que ele fosse lá e papirasse, verificasse as contas do município. Tudo bem? E óbvio que atualmente a gente tem uma disposição um pouco diferente, justamente em razão da Lei de Acesso da Informação, que fala que tudo deve ficar, tudo eu digo assim, uma expressão um pouco coloquial, mas as contas devem ficar à disposição todos os dias, a qualquer tempo, tão somente digitando www.portaldatransparência do estado, do município.com.gov.br. Tudo bem? Beleza?
Então, esses são os julgados que eu destaquei para você com esse dispositivo aqui, esse artigo coringa, aquele dispositivo que ninguém conhece, mas vocês conhecem. Tudo certo? Vamos para uma outra questão. E o tema aqui é ADO e mandado de injunção. O mandado de injunção ele foi criado pelo legislador constituinte brasileiro e consagrado pela primeira vez na Constituição de 88. Pessoal, os remédios constitucionais, no Brasil, eles têm uma tradição muito vetusta. Lembrem-se, por exemplo, da Constituição de 1824, que já previa o habeas corpus, a Constituição de 1891, que já previa, já consagrava o habeas corpus, a criação da doutrina brasileira do habeas corpus, que o habeas corpus antigamente, em 1891, ele servia para tudo, para tutelar liberdade, qualquer violação de direitos que hoje é tutelado pelo mandado de segurança, direito de informação. Criou-se assim a doutrina brasileira do habeas corpus, que ela foi ano a ano, época a época, década a década, sendo desconstruída com a criação de outros remédios constitucionais. E, na Constituição de 88, houve a implementação, dentre outros, por exemplo, o habeas data é inovador também na Constituição de 88, mas o mandado de injunção, ele é justamente, talvez, a inovação que mais trouxe, vamos dizer que mais trouxe aplicação prática para o direito constitucional brasileiro. Porque ele permite que um cidadão comum, eu, Matheus de Palma, requeira perante o Poder Judiciário a implementação de um direito acerca do qual não há uma regulamentação pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo ou mesmo pelo próprio Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, que não regulamentou uma determinada matéria no exercício da sua competência administrativa. A respeito disso, diante dessa introdução, eu questiono, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Tanto o mandado de injunção como a ADI por omissão fazem parte do controle concentrado. Horrível, feia, nojenta essa questão. Então, assim, já tirem isso da cabeça. Mandado de injunção serve para o controle difuso de constitucionalidade. E a ADO, controle concentrado. Então, essa aqui, ela tá horrível. Ainda não há disciplina legal do processo de julgamento do mandado de injunção no direito brasileiro. Alternativa B também, feia demais, errado, existe. E é justamente a lei que eu trouxe aqui para vocês, ó. A lei 13.300 de 2016. Tá certo? Voltando aqui para o slide da questão. C. A regulamentação será total quando forem insuficientes as normas editadas pelo poder ou pelo órgão legislativo competente. Pessoal, na verdade, esse conceito aqui, ó, quando insuficientes as normas editadas, ele se refere à omissão. Opa, que feiura, hein? Que feiura esse P meu. Vamos dar uma riscada aqui. Ele se refere justamente à omissão parcial. Tudo bem? Fiquem aí com a minha letra maravilhosa. Parcial. O que acontece? A regulamentação total é a ausência de qualquer norma. Seja ato infralegal, decreto, regulamento, seja lei, seja emenda constitucional, tudo. Não tem nada, absolutamente nada. Já a regulamentação parcial é quando, existindo uma normativa, esta for insuficiente. Ou seja, por exemplo, foi criada uma norma que tão somente beneficia uma determinada parte da população, deixando a outra sem qualquer tipo de direito. Sendo que essas outras pessoas, elas estão na mesma situação daquela outra parte da população. A gente tem aqui uma omissão parcial. Entenderam? E o mandado de injunção, como ação de controle difuso de constitucionalidade, pode tutelar tanto a omissão total e também a omissão parcial. E aqui, a alternativa D que sobrou é, logicamente, a correta, e ela trata sobre o mandado de injunção coletivo. E o que eu pontuo aqui para vocês, pessoal? Existe o mandado de segurança coletivo. O Supremo também decidiu que existe o habeas corpus coletivo. E também existe o mandado de injunção coletivo. Beleza? Ele tutela direitos e interesses difusos
coletivos e individuais homogêneos. E, quando ele é impetrado perante a autoridade judicial competente, mesmo que haja mandados de injunção individuais, não há litispendência. E lembre-se do conceito de litispendência lá do processo civil. Daí vocês perguntam, meu Deus, professor, processo civil. Calma, é só litispendência. É simples. A litispendência é a existência de duas ou mais ações que possuem partes, causa de pedir e pedido idênticos. Então, se você tiver um mandado de injunção coletivo e um mandado de injunção individual absolutamente iguais, não existe litispendência. Isso está previsto expressamente na Lei 13.300 de 2016. Beleza? Entenderam? E agora, isso aqui é para vocês tirarem aquela fotinho. Eu vou até deixar vocês pausarem o vídeo, né? Pausem o vídeo aí, tirem aquela fotinho, porque isso vai cair. Isso pode ser questão discursiva, objetiva de qualquer espécie. Qual que é a diferença entre a ADO e o mandado de injunção? ADO e mandado de injunção. Primeiro, que eu digo para vocês, a mais básica, e aqui a segunda, natureza. A ADO é o controle concentrado, isso aqui a gente já tratou no último slide. Já o mandado de injunção refere-se ao mandado, ou melhor, refere-se a um remédio constitucional, referente a um processo constitucional subjetivo, e a ADO, um processo constitucional objetivo. Tudo bem? Na ADO, tutela-se, primeiramente, o texto constitucional. O texto constitucional. Já no mandado de injunção, tutela-se, primeiramente, o direito das partes envolvidas na lide, na demanda, no conflito. E olha aqui, vamos para o objeto. Na ADO, o objeto é uma norma constitucional de eficácia limitada. Já no mandado de injunção, não é tão somente a norma de eficácia limitada, mas a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Lembrem-se disso. Essa diferença confunde, essa diferença cai, tá bom? E não se confundam, porque as bancas trocam isso. Legitimidade, aqui é a terceira linha da ADO, são os mesmos legitimados da ADI, previstos lá no artigo 103. Presidente da República, Conselho Federal da OAB, PGR, mesa da Câmara dos Deputados, Senado Federal e por aí vai. Já no mandado de injunção, no caso do mandado de injunção individual, é a pessoa natural ou a pessoa jurídica lesada, que não possa exercer os seus direitos e liberdades em razão da falta de uma norma regulamentadora. E o mandado de injunção coletivo, ele pode ser impetrado pelo Ministério Público, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há pelo menos um ano, e também Defensoria Pública. E aqui eu já falo para vocês. Tomem cuidado. Aqui vocês vão se confundir, ou melhor, aluno de Dedicação Delta não vai se confundir. Outros alunos de outros cursos vão se confundir porque vão pensar no mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança coletivo, ele pode ser impetrado por todos esses entes, mas a lei ela não fala de Defensoria Pública nem de Ministério Público. Então lembrem-se, o mandado de injunção, ele tem o Ministério Público, a Defensoria Pública, mais os mesmos legitimados do mandado de segurança coletivo. Beleza? Competência para julgamento, quarta linha. No caso da DO, o Supremo. E, no caso do mandado de injunção, depende do sujeito passivo da ação. A competência para mandado de injunção está prevista na Constituição. Então, por exemplo, se a omissão da norma for do presidente da República, vai ser o STF. Mas, por outro lado, se for, por exemplo, de um prefeito municipal, aí a competência é do juiz de primeira instância. Tudo bem? Depende de quem é o sujeito passivo. E quem que é o sujeito passivo do mandado de injunção? É justamente aquela autoridade que é responsável pela edição do ato, mas que encontra-se inerte nessa edição. Tudo bem?
E por fim, aqui mais uma diferença para vocês, a medida cautelar. Porque a ADO, ela tem uma medida cautelar prevista em lei, lá no artigo 12 da lei da ADI, que é a lei 9.868 de 99. Mas o mandado de injunção, ele não tem uma medida cautelar prevista expressamente. E a doutrina interpreta esse silêncio como uma ausência de possibilidade de medida cautelar. Lembrem-se, pessoal, mais uma vez, o mandado de segurança tem medida cautelar prevista em lei, a suspensão do ato impugnado. O mandado de segurança, o mandado de junção, por outro lado, não possui medida cautelar prevista em lei. Tudo certo? Tirem foto dessa tabela, gravem, coloquem na parede do quarto, assim, no box do banheiro e decorem isso. Isso é muito importante, tá bom? Mais uma questão aqui para vocês. E hoje eu digo para vocês que eu quero que vocês aprendam remédios condicionais. Já trouxe mandado de injunção e agora eu trouxe também duas questões. Essa aqui, lá de Santo André 2019, de remédios condicionais, e também essa outra aqui, lá do ENDEC, de remédios constitucionais. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer uma leitura atenta. A gente tem bastante tempo, porque depois eu vou trazer para vocês um outro quadro maravilhoso que é esse aqui, de todos os remédios constitucionais da Constituição Federal e as súmulas mais relevantes de remédios constitucionais, com exceção do mandado de segurança. As súmulas do mandado de segurança individual eu trouxe para vocês na última aula, tá bom? Então fica aqui para vocês esse resumo de remédios constitucionais perfeito para gabaritar a prova da BFC. Então vamos. Olha aqui, pessoal. No que se refere aos chamados remédios constitucionais ou ações condicionais, assinale a alternativa correta. O habeas corpus suspensivo ou repressivo tem por finalidade impedir a perpetração da violência ou coação ilegal, hipótese em que é concedido o salvo-conduto. Pessoal, está errado. O habeas corpus suspensivo ou repressivo, ele visa justamente retirar aquela lesão à liberdade de locomoção e não impedir uma lesão que ainda não aconteceu. Se a lesão já aconteceu, você tem um habeas corpus suspensivo ou repressivo. Se a lesão ainda não aconteceu, é um habeas corpus preventivo. E no caso do habeas corpus suspensivo ou repressivo, vai ter não salvo-conduto, mas o alvará de soltura. O salvo-conduto é o resultado decorrência do deferimento de um mandado de segurança preventivo. É justamente um salvo-conduto. Fique tranquilo. Não vai ser restringida a sua liberdade de locomoção. Isso acontece muitas vezes numa CPI. Às vezes é impetrado um habeas corpus para uma CPI justamente para às vezes não ser conduzido coercitivamente, porque às vezes é um investigado, ou às vezes para poder permanecer em silêncio, e aí por aí vai, e é dado justamente um salvo-conduto. Então essa alternativa A, ela está errada. Constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado, em petição acompanhada de documentos comprobatórios, poderá requerer, através do habeas data, a sua retificação. E aí, pessoal? Essa aqui tá bem bonita, hein? Então essa aqui, ó, vamos deixar aqui em stand-by. Stand-by. Olha a alternativa C. Quando o direito líquido e certo for amparado por habeas corpus, é possível impetrar mandado de segurança. Horrível. Questão horrível. E o que eu vou explicar para vocês. Cada remédio constitucional, ele tem uma finalidade. E o mandado de segurança é o remédio constitucional subsidiário. Então, quando não é cabível nenhum dos remédios constitucionais, aí vai ser cabível o mandado de segurança. Por isso que a Constituição pontua que, não sendo o caso de habeas corpus nem de habeas data, será cabível o mandado de segurança para tutelar ato ilegal e abusivo da autoridade. Então, se for cabível o habeas corpus, não será cabível o mandado de segurança. Então, essa alternativa C, ela encontra-se errada, tá bom? Olha o item D. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança é de 60 dias, pessoal? Não, é de 120 dias.
Então, como a gente já esperava, a alternativa B é a alternativa correta. E o que eu posso falar para vocês de habeas data? O habeas data é o remédio constitucional utilizado para acessar informações pessoais, retificar informações pessoais e, de acordo com a lei do habeas data, isso não encontra-se previsto na Constituição, foi um alargamento promovido pela legislação infraconstitucional, além de acesso e retificação, o habeas data também serve para anotação de alguma informação relevante nos registros públicos ou de órgãos públicos ou de bancos de dados, tá bom? Lembrem-se disso. E pessoal, nossa última questão para a gente começar a estudar os remédios constitucionais. Assinale a alternativa correta. Caso haja prejuízo, alternativa a um direito líquido e certo amparado por habeas corpus, caberá mandado de segurança. Meu parecer não, IBFC, isso está errado. E olha como é interessante a gente estudar a banca. Essa alternativa A, ela foi a mesma assertiva cobrada na banca do mesmo ano, aqui, ó, mesma banca, mesmo ano, em outra prova do concurso lá de Santo André. No caso aqui, a alternativa C. Igualzinho, pessoal. Igualzinho, isso é muito comum. A CESP adora fazer isso. Adora fazer isso. Impressionante. E a IBFC também gosta, como a gente consegue perceber aqui, pela análise dessas duas questões. Olha a alternativa B. O mandato de segurança coletivo ele poderá ser impetrado por qualquer pessoa integrante de uma fundação na defesa dos interesses pessoais. Pessoal, está errado. Lembrem-se, o mandato de segurança coletivo ele tem uma legitimidade restrita aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional e também para as organizações sindicais, entidades de classe e associações constituídas legalmente desde que há mais de um ano. Então, uma pessoa integrante de uma fundação não pode impetrar o mandado de segurança coletivo. Justamente, ele é coletivo e não individual. Tá bom? Então a B está errada também. E olha aqui, alternativa C, não é possível impetrar habeas data para retificação de dados pessoais. Pessoal, está errado. Lembrem-se o que eu falei, o que eu disse para vocês na questão anterior. O habeas data é o remédio constitucional para tutelar o acesso à informação pessoal, a retificação dessa informação e também, segundo a legislação do habeas data, a lei do habeas data, para anotação nos dados pessoais no banco de dados. Tudo bem? Então aqui, a alternativa correta ela acaba sendo a alternativa D. E é justamente o texto expresso da Constituição a respeito do habeas corpus. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violação ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Beleza? E agora, pessoal, a gente vai para o nosso quadrinho. Olha aqui que eu preparei para vocês. Esse quadro aqui, pessoal, ele pontua em cada uma dessas colunas todos os remédios constitucionais que estão previstos na Constituição. O habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança coletivo, ação popular, mandado de injunção e ação civil pública. E eu já começo pontuando uma informação interessante. O mandado de injunção, segundo a Constituição Federal, ele tão somente é individual, mas houve uma ampliação da legislação infraconstitucional prevendo um mandado de injunção coletivo. E também lembrem-se da ampliação que a lei do habeas data fez com relação ao seu objeto. Tá bom? E aqui eu já vou começar dando uma informação. A doutrina muito discute a respeito da constitucionalidade dessas ampliações dos remédios constitucionais feitas pela legislação infraconstitucional. Mas, debalde entendimentos contrários prevalecem na doutrina e também nos tribunais superiores que essas ampliações, o que aconteceu com o habeas data e com o mandado de injunção, são ampliações constitucionais, uma vez que elas visam garantir ainda mais os direitos e
os direitos, sejam individuais e sociais, do cidadão, do brasileiro, previstos no artigo 5º da Constituição. Tudo bem? Então vamos aqui. O habeas corpus. Lembrem-se, o habeas corpus é o remédio constitucional para tutelar a liberdade de locomoção. Essa é a palavra-chave do habeas corpus. E o habeas corpus ele pode ser preventivo, sempre que alguém achar ameaçado é uma ameaça ainda, não é uma lesão efetiva. E também sempre que sofrer. O habeas corpus também pode ser repressivo. O habeas data, por outro lado, ele trata a respeito do conhecimento de informações pessoais. Seja para o conhecimento dessas informações ou para a retificação. O mandado de segurança, como eu já pontuei, ele é subsidiário, ou seja, ele protege um direito não amparado por habeas corpus ou por habeas data, quando houver ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade pública. E aqui você tem o mandado de segurança coletivo, que acaba tendo o mesmo objeto do mandado de segurança individual, mas tem como legitimados partido político com representação no Congresso Nacional, a organização sindical, entidade de classe e associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Beleza? Também temos, pessoal, outro remédio constitucional, a ação popular, que é justamente aquela que tutela que o cidadão é o legitimado e tutela vamos dizer assim, não tutela, mas procura a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, entidade que participe o Estado, em razão de imoralidade administrativa, prejuízo ao meio ambiente e ao patrimônio público, histórico, cultural. Tudo bem? E aqui eu já deixo uma dica. Essa partezinha final, ela é bem cobrada. Em regra, a ação popular, ela não exige custas, é tão pouco ônus de sucumbência. Mas, por outro lado, se houver má-fé desse cidadão, haverá sim a condenação em custas judiciais e ônus de sucumbência. Beleza? E o mandado de injunção, a gente já acabou estudando nos slides passados, e ação civil pública, que é aquela que protege o patrimônio público e social do meio ambiente e dos demais interesses difusos e coletivos. Pessoal, eu trouxe para vocês nesse quadro os remédios constitucionais, cada um deles elencados. E eu digo, para os concursos de delegado, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança coletivo e mandado de injunção. Se você souber 90%, você mata das questões. Ação popular, o que eu indico vocês saberem? Quem é o legitimado, que é o cidadão. O Ministério Público não é legitimado. A pessoa jurídica não é legitimada, é o cidadão. E essa partezinha final. E a respeito da ação civil pública, pessoal, é uma ação que não é tão cobrada nas provas de delegado, mas ela é mais cobrada nas provas de Ministério Público, justamente porque o Ministério Público ele é um dos legitimados à ação civil pública. Então, nessa reta final, o que eu indico vocês a estudarem? Estudem todos esses demais, essas questõezinhas da ação popular e a ação civil pública, peguem a lei da ação civil pública para estudar. A lei da ação civil pública, que é a lei 7.347 de 85. Basta uma boa leitura nessa legislação seca que vocês já vão conseguir destruir as questões que vierem de ação civil pública. Tudo bem? E aqui, pessoal, para a gente encerrar o nosso estudo, eu vou me colocar aqui na tela novamente, porque aqui dá certinho, não atrapalho o estudo aí de vocês. E já para terminar, eu trouxe algumas súmulas, seja do Supremo, seja do STJ, que dizem respeito aos remédios constitucionais, com exceção do mandado de segurança que eu já trouxe na última aula para vocês. E olha a primeira súmula. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Por quê? Porque, pessoal, a ação popular é de legitimidade do cidadão. Pessoa física. O cidadão é a pessoa física que tem título de eleitor. Tá bom? Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo para vocês. Uma criança de 6 anos pode ajuizar uma ação popular?
Não. Por quê? Porque ela não tem título de eleitor, ela não é cidadã. Cidadão é aquele que vota, que exerce a sua capacidade eleitoral, ativa ou passiva. Tudo bem? Olha a súmula 395 do Supremo, aqui embaixo. Não se conhece de recurso de habeas corpus cujo objeto seja resolver sobre ônus de custas, por não estar mais em causa a liberdade de locomoção. Por que o mandado de segurança vai resolver sobre custas processuais? Não tem porquê. A questão da liberdade de locomoção não existe quando você vai resolver sobre custas processuais. Então não cabe mandado de segurança nessas hipóteses. Olha a súmula 629 do Supremo. A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados não depende da autorização destes. Então, a entidade de classe ela pode impetrar o mandado de segurança coletivo, mesmo que não haja autorização dos seus associados. Onde está o X aqui da súmula, que acaba confundindo muito nas provas? É justamente esse independe. Independe. A banca vai querer colocar depende, mas, como vocês são nossos alunos, independe de autorização dos associados. Súmula 630. A entidade de classe tem legitimação para o MS, ainda quando a pretensão vinculada interesse a apenas uma parte da respectiva categoria. Então, pessoal, a entidade de classe ela pode manejar e impetrar o mandado de segurança coletivo, ainda que tão somente parte da categoria seja beneficiada. Não é necessário que toda a categoria seja beneficiada. E eu digo para vocês, essa lógica aqui da prescindibilidade, da não necessidade de autorização dos associados e da possibilidade de veicular a pretensão de somente parte dos associados, isso é próprio do mandado de segurança coletivo, em razão da sua natureza jurídica, em razão da natureza jurídica da legitimação do mandado de segurança. Isso não existe no caso de qualquer outra ação de constitucionalidade, por exemplo, eu digo aqui para vocês, a ADI. Havendo uma ADI sendo proposta por uma entidade de classe de âmbito nacional, essa ADI, manejada por essa entidade de classe de âmbito nacional, ela deve abranger toda a entidade, não somente parte dela. Isso acontece em razão da diferença da legitimação dessas ações. Eu não vou entrar em detalhes porque isso ele acaba perpassando o que a gente pretende aqui hoje com vocês. Isso é uma questão que talvez nem seja relevante para o concurso de delegado de polícia, é uma questão muito mais filosófica do processo civil. Tudo bem? Olha a súmula 648. Súmula recente do STJ. Súmula recente. A superveniência de sentença condenatória prejudica o trancamento da ação por falta de justa causa feito em habeas corpus. Se você tem um habeas corpus impetrado em razão, pontuando a inexistência de justa causa para a ação, se sobrevém a esse habeas corpus, se depois desse habeas corpus tem uma sentença condenatória, obviamente que o pedido de trancamento dessa ação penal por falta de justa causa, ele perde o objeto. Porque se você tem uma sentença que falou tem justa causa, por que você tem um habeas corpus que fala não tem justa causa? Você tem uma sentença judicial em que o juiz, ele, através de uma cognição exauriente, determinou, falou, vamos condenar esse cidadão. Por isso o habeas corpus, ele perde o objeto. Súmula 693, súmula batida aqui. Eu nem vou ler com vocês, porque é uma súmula que tem que ter em mente para qualquer prova de concursos policiais. Já vou pular direto aqui para a súmula 694, que pontua: não cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou perda de patente ou de função pública. E qual que é a ratio? Qual que é a razão dessa súmula? A súmula 694 do Supremo, ela vem amparada pelo dispositivo do artigo 142, parágrafo 2º da Constituição, que pontua que não caberá habeas corpus contra punições disciplinares militares. Isso acontece, pessoal, porque não pode o Poder Judiciário, sob pena de transpor as suas barreiras máximas, adentrar dentro de uma estrutura militar que é pautada pela disciplina e hierarquia. O poder constituinte originário, ele pensou, ele entendeu que o poder judiciário não entende como funcionam as repartições militares. As repartições militares, elas são pautadas na disciplina e na hierarquia.
muito rígidas. E por isso, não cabe ao Poder Judiciário, órgão estranho a essas repartições militares, decidir o que é passível de pena de exclusão do militar, perda da patente, punições disciplinares. Beleza? Olha a súmula 695. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. Ora, extinta a pena privativa de liberdade, não há liberdade de locomoção. Se não há liberdade de locomoção, não há justa causa para a impetração do habeas corpus. E aqui, pessoal, eu trago aqui para vocês a súmula 601 do STJ, que é uma súmula a respeito justamente de ação civil pública, que pontua que o Ministério Público ele tem legitimidade ativa para atuar na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. Segundo o entendimento da súmula, o Ministério Público ele pode atuar sobre os direitos difusos. Tudo bem. Isso aqui já está previsto na Constituição. Coletivos, também previsto na Constituição. Mas e os individuais homogêneos? O STJ entendeu que sim, é possível. E que, além disso, que o Ministério Público ele pode tutelar a relação consumerista, direito do consumidor, CDC, Código de Defesa do Consumidor, que existe na prestação de um serviço público. Por exemplo, no caso de abastecimento de água, energia elétrica, todas essas questões que envolvem saneamento básico também, todas essas questões que envolvem os serviços públicos. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu desde já quero agradecer a participação de vocês hoje. Eu estou recebendo bastante feedback no meu Instagram de pessoas que participaram do último aulão da VUNESP, participaram desse aulão do IBFC e que estão gostando do projeto. E eu digo para vocês, estamos à disposição. Contem conosco. Isso aqui é o Dedicação Delta. A Dedicação Delta está com vocês. Desde o começo da sua preparação até a prova oral. Até aquele treino de prova oral, o Dedicação Delta vai oferecer. E, desde já, eu me coloco à total disposição dos alunos. Meu Instagram aqui, vou colocar de novo na tela. Me sigam no Instagram, façam perguntas. Às vezes demoro para responder em razão das tarefas do dia a dia, mas sempre tento responder a todos. Tá bom, pessoal? É isso. E desde já, um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para vocês.